da ciência e a negação da religião. E nessas duas negações, um campo fértil para que pudesse conjuminá-las e pudéssemos continuar tendo a fé, pudéssemos continuar crendo nas descobertas da ciência, pudéssemos continuar crendo em Deus. É que surge nesse pensamento então espiritista a conjuminação desses dois pontos, a fé e a razão, mas não o racionalismo, a racionalidade da fé, a crença da razão. É como se dessemos ao cérebro um coração e dessemos ao coração um cérebro, para que pudesse um e outro, sem perder as suas características, perceber o outro também. E aí temos uma das frases ontológicas do pensamento espiritista, proferida pelo Sr. Allan Kardec, no que diz respeito a esse elemento fé e a esse elemento razão. Diz ele então, a verdadeira fé, a fé inabalável, a fé inquebrantável, é a fé que enfrenta a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Nesse momento em que pode-se dizer, eu creio, e pode-se dizer, porque creio, é que era a hora psicológica das transformações. Transformações em âmbito social, muitas ocorreram. No século XIX, já a partir na Europa, a partir dos seus 1815, tivemos uma efervescência muito grande de mudanças de pensamentos sociais, movimentos econômicos, crises sociais, crises econômicas, como a de 1870, fortíssima. Mas também foi o momento da efervescência do pensamento racional associado ao pensamento religioso, em que palavras de pensadores materialistas levavam os religiosos a pensarem, como por exemplo a palavra de Feuerbach. Lá no livro A Essência do Cristianismo, Feuerbach, um discípulo de Hegel, materialista, ele vai dizer justamente sobre a religião, pegando o ponto focal, Deus. E vai dizer Feuerbach, está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Porém, eu digo, Feuerbach, que o homem fez Deus à sua imagem e à sua semelhança, pois Deus tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Então, esse tipo de pensamento levou o religioso a pensar. O Deus que é divino era mostrado à humanidade como um Deus humano. Então Feuerbach foi dizer, não negando Deus, mas negando a forma que se falava de Deus, porque Deus tinha sentimentos mais humanos do que próprios divinos. Por exemplo, o ciúme. Lá no capítulo 20 do livro Êxodo, nós temos lá a apresentação do Decálogo, e ele começa dizendo isso: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Portanto, não terás diante de mim nenhum outro Deus, nem a ele ou a eles prestarás culto, pois eu sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais dos filhos nas terceira e quarta gerações. Então percebemos que essa era a figura, o Deus temível, e não o Deus amável. E essa figura é que foi criando o distanciamento. Deus não era negado, mas a forma de apresentação de Deus era. E nesse surgimento espiritista que temos no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta: Deus. O que é Deus? Porque esse era o ponto focal, esse era o ponto nevrálgico, esse é que criou o dogmatismo, esse é que criou o cientificismo, e não a ciência, e não a teologia, mas o dogmatismo e o cientificismo. Era o ponto que fazia com que as pessoas ou crescem de forma absoluta, melhor dizendo, absolutamente cega, ou não crescem, negasse de forma absolutamente materialista. E aí vem justamente essa pergunta: o que é Deus? Então isso nós percebemos com isso no momento
Era o momento agora, daquela época, de começar a questionar. E aí então chega-nos toda essa ideia. É como se nós estivéssemos olhando o melhor caminho a percorrer, mas não estávamos nesse caminho. Perguntando para onde gostaríamos de ir, mas não sabíamos o que queríamos. Sabíamos o que não queríamos naquela época, talvez até hoje, mas não sabíamos o que queríamos. O que, de uma forma alegórica, podemos evocar a passagem dos evangelhos, em especial lá de Marcos, sobre o encontro de Jesus com Bartimeu, o cego filho de Timeu. É um encontro simbólico, eu diria, das passagens do evangelho, do que trata de objetivos, de buscas, é a passagem que melhor nos mostra isso. Por quê? Conta o evangelista, com riqueza de detalhes, que Jesus estava em Jericó. E estava em Jericó, e havia ali em Jericó um homem cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. E esse homem estava sentado, diz o evangelista, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo o murmúrio da multidão, questionou o que se passava. E aí disseram para ele: é Jesus que está saindo de Jericó. E é interessante percebermos que Bartimeu, um cego, Jericó, uma cidade que simbolizava aquela época a pujança econômica, era a cidade do comércio. E Bartimeu era cego e estava na saída da cidade. Por quê? Nós dizemos que ele estava na saída da cidade, porque ele pergunta o que se passa e as pessoas respondem: é Jesus que está saindo. E se Jesus está saindo, é porque estava na saída da cidade. E se era na saída, ou seja, Bartimeu estava no limite, saindo da materialidade, saindo do elemento material, saindo da vida material, que não permitia que enxergasse além, somente a nível da matéria, ao antério. Bartimeu ali sentado, à beira do caminho, sentado, acomodado, tranquilo, à beira do caminho, em nenhum lugar, porque quem está à margem não está em nenhum lugar. E Bartimeu sentado, cego, à margem, à beira do caminho, e valendo-se de um sentido que lhe estava aguçado, a audição. Ouvia o que acontecia, embora não lesse as entrelinhas da vida, ouvia os sussurros da vida. E ali então, ouvindo o murmúrio, perguntou do que se tratava. E como era Jesus, disseram a ele, e ele, ouvindo isso, começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas que estavam ao lado de Bartimeu começavam a admoestá-lo, pedindo que ele se calasse, e diziam: cala-te. E quanto mais as pessoas diziam cala-te, mais alto ele gritava. Quanto mais lhe pediam para que ele calasse, mais alto ele gritava, até que ele foi ouvido. Assim, na vida temos da mesma forma. Quanto mais os acontecimentos se nos parecem ruins, mais força nós devemos ter para viver. Quanto mais as coisas difíceis se nos apresentam, mais nós temos que nos levantar, nós temos que gritar, nos fazer vistos, ouvido. Foi o que Bartimeu fez. E ele conseguiu uma façanha, porque ele conseguiu que Jesus parasse. Diz o evangelista: e Jesus, ouvindo Bartimeu, parou. Jesus pode simbolizar o tempo. E embora o compositor Cazuza diga que o tempo não para, Jesus parou. O tempo ali parou para Bartimeu, porque ele começou a gritar e foi ouvido. Foi ouvido. Imaginemos Jesus caminhando, saindo da cidade da materialidade, e ele para. Ele para porque ouviu. É como se nós disséssemos: os nossos esforços são recompensados. Os esforços genuínos, mesmo à margem, são recompensados. Mas Jesus parou e não voltou a Bartimeu. E aí, parafraseando então Cazuza, o tempo não volta, mas ele para. Jesus parou e disse: venha até mim.
Bartimeu estava à margem do caminho sentado. E o evangelista, percebendo a cena, com um detalhe muito interessante, diz: e Bartimeu prontamente se levanta, deixa cair a capa e vai ao encontro de Jesus. Veja que interessante, deixou cair a capa. O que é uma capa? É aquilo que nos protege, mas é aquilo que também nos tampa. E para aproximar-se de Jesus, ele não chegou com a parte externa, a tampa, a capa. Ele jogou a capa fora e levantou-se. Foi com o interior. Quando esse momento chega, nos olha o interior, não a exterioridade. Há um momento psicológico. Veja o que Emmanuel coloca. Momento psicológico das transformações. Psicológico é o interno, é o interior. E Bartimeu diz ao evangelista: levanta-se, sai da posição de sentado, deixa cair a capa e vai ao encontro de Jesus. E quando chega à frente de Jesus, diz o evangelista, Jesus olha para Bartimeu e lhe pergunta: que queres tu que eu te faça? É um momento também que nós estamos em busca e não nos encaixamos com o quê? E a vida nos pergunta: o que você quer da vida? O que você quer? Que objetivo você tem para viver? Qual é o seu momento? O que você busca? Foi essa a pergunta que Jesus fez a Bartimeu: o que queres tu que eu te faça? E ele, diz o evangelista, prontamente respondeu: que eu veja. Imaginemos se Jesus aparecesse para nós e nos perguntasse isso. Só uma coisa: que queres tu que eu te faça? Talvez não tivéssemos a resposta. Eu, como já analiso essa passagem há muitos anos, eu tenho a resposta. Se ele chegasse para mim e perguntasse: irmão, o que você quer que eu te faça? Eu respondo assim para ele: eu quero um tempo para eu pensar no que eu quero. Porque nós queremos tantas coisas, mas tantas coisas que não sabemos o que nós queremos. Então, como eu não sei o que eu quero, eu falo: eu quero um tempo para saber o que eu quero. Mas acontece que não dá para dizer eu quero um tempo. Dá para dizer o que eu preciso, o que eu quero. E Bartimeu foi pronto: que eu veja. Que eu veja. E qual foi a resposta de Jesus para Bartimeu? Vê. Assim, para ver. Você quer ver? Veja. Assim é a resposta. Do momento em que nós questionamos a vida, nós entendemos a vida. E aí ele viu. E o que aconteceu com Bartimeu? Diz o evangelista: e Bartimeu, vendo, começou a seguir a Jesus pelo caminho. Veja que interessante. A passagem começa com Bartimeu sentado à beira do caminho e termina com Bartimeu no caminho. Porque ele estava no momento psicológico. Para ele fez diferença, faria diferença enxergar ou não. Para ele, o enxergar era o discernimento, discernir as coisas, entender as coisas. E o que acontece? Tão logo ele entendeu, tão logo ele enxergou, ele saiu da beira do caminho e passou a estar no caminho. Então essa é uma posição que muitas vezes nós precisamos pensar, porque esse é o nosso momento psicológico. Quando estamos no momento adequado, no momento psicológico, nós passamos a entender a vida, nós passamos a entender os detalhes, a entender os porquês. E assim, tal como Bartimeu, nós podemos transpor para o século XIX e colocar a humanidade à beira do caminho. A humanidade ali à beira do caminho, aguardando um momento. Aguardando um momento. E o momento surge, e o burbúrio, e não a balbúrdia, o burbúrio da humanidade é ouvido. Porque era hora de chegar a uma ideia que pudesse abrir os caminhos, abrir o entendimento. E esse burbúrio da humanidade, então abre espaço. E a partir daquele momento nós passamos a enxergar, nós passamos a ver. A enxergar naquele momento o quê? A visão de um mundo maior. A visão de uma ideia, de uma doutrina que nos permitia ou nos permitiria redescobrir o mundo, sair da margem e entrar para o caminho.
E tal qual Bartimeu, cantando alegremente, seguindo a Jesus, com a ideia que se nos chegou, nós também alegraríamos e seguiríamos um caminho. E é por isso então que na ideia espírita, ou na doutrina espírita, nos traz um arcabouço que nos permite enxergar o mundo que vivemos, entender o porquê da nossa estada no mundo, entender de onde nós surgimos, entender os rumos, os caminhos, o destino que nós teremos. Surge essa ideia. É como se com a chegada do pensamento espiritista nós estivéssemos ouvindo de Jesus: enxerguem, entendam o que é a vida. E surge no momento em que podia entender essa mensagem, para que não viesse numa hora errada, numa hora certa ela seria entendida. E tanto foi que propagou e chega até hoje. E faz diferença para quem a entende, faz diferença para quem a aceita, porque muda a maneira de enxergar o mundo, muda a maneira de enxergar as pessoas. E é interessante, na conclusão número 5 do Livro dos Espíritos, nas 9 conclusões, mas a número 5 vai justamente nos mostrar esse aspecto. Por que o Espiritismo nos toca tanto? A conclusão, eu cheguei numa idade que os óculos não deixam ler, então eu tenho que tirar os óculos para ler sem óculos. Agora eu tiro os óculos e não enxergo ninguém. Eu ponho os óculos e enxergo a todos, mas não consigo ler. Então é um processo assim, é meio dicotômico isso. Mas diz aqui o seguinte: os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam ipso facto a força do espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Assim, se o espiritismo se implanta por toda parte e simplesmente na classe daqueles que pensam, recruta adeptos, como todos facilmente reconhecerão, é que tem um fundo de verdade. Baldados contra essa tendência serão todos os esforços dos seus detratores, e a prova é que o próprio ridículo de que procuram cobri-lo, longe de lhe amortecer o ímpeto, parece ter lhe dado um novo vigor, resultado que plenamente justifica o que repetidas vezes os espíritos hão dito: não vos inquieteis com a oposição, tudo que contra vós fizerem, tornar-se-á a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão a vossa causa. E aqui vem uma parte interessante para essa nossa reflexão. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Depois dizem eles, o Espiritismo progrediu, principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhes perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí está a causa da sua propagação, o segredo da força que o faz triunfar. Enquanto a sua influência não atinge as massas, ele vai felicitando os que o compreendem. Mesmo os que nenhum fenômeno tem testemunhado, dizem, à parte esses fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela, na filosofia espiritista, encontro por meio unicamente do raciocínio uma solução racional para os problemas que no mais alto grau interessam ao meu futuro. A filosofia espírita me dá calma, firmeza, confiança,
livra-me do tormento da tristeza. Ao lado de tudo isso, secundária se torna a questão dos fatos materiais. E aí ele segue uma conclusão muito interessante, mas dizendo o quê? Com essa fala do Sr. Allan Kardec, nós percebemos que a função, a ideia, o objetivo do Espiritismo não é a nossa transformação moral. Vejamos, a transformação moral é consequência, não é objetivo. O objetivo é o conhecimento, é o entendimento dele. Veja o que está escrito ali: com o Espiritismo, a humanidade entrará numa nova era, numa nova fase, a do progresso moral, que ele é consequência inevitável. Então a ideia é compreender para viver, compreender para agir, e compreendendo, mudamos as nossas posturas, entendendo, mudamos a maneira de ser. Então o objetivo é clarear, esclarecer, orientar, e a partir das nossas decisões, transformarmos-nos. E é isso que encanta, porque nos leva a pensar. Veja ali dito pelo Sr. Allan Kardec, ao lado dos fenômenos, nós temos a filosofia espírita, que se não tivéssemos o fenômeno, teríamos as explicações para os porquês da vida. E aí então é que nós pensamos qual é essa contribuição do pensamento espiritista para a nossa vida. Lá diz na conclusão que o Espiritismo toca no ponto mais sensível. Ele diz, traduz ali Guilherme Ribeiro, ele tange a corda mais sensível. Mas na verdade ele toca no ponto mais sensível do homem, que eles dizem qual é? A felicidade. Então a ideia espírita é para nos descortinar as condições para vivermos felizes. E vivermos felizes por quê? Porque entendemos a dinâmica da vida. Entendemos o que é viver. Felizes porque passamos a enxergar, tal qual Bartimeu, e saímos da beira do caminho para o caminho. E aí entendendo o que é a vida, o que é, como dizia o filósofo criado em Taubaté, Almir Sater, Renato Teixeira, o filósofo Renato Teixeira, juntamente com outro filósofo, Almir Sater, no tratado existencial chamado Tocando em Frente, vai dizer: penso que viver a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Compreender a dinâmica da vida nos dá alegria de viver. Compreender a marcha, o que eu tenho que fazer, o que eu mudo, põe força, tiro força, põe energia, tiro energia, ou seja, compreendendo a dinâmica, como que a vida funciona, é só tocar em frente, é só viver. Até usou de uma certa redundância: penso que viver a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Entendemos como a vida funciona? Entendemos. É só correr para o abraço, é só viver. E é isso que o Espiritismo nos fez. Ensinou-nos o que é viver, mostrando-nos que somos muito mais do que imaginamos ser, mostrando-nos que não temos uma existência que começa no berço e termina no túmulo, mostrando que a imortalidade não é daqui para frente, é de trás lá atrás para frente, mostrando que nós já existíamos e não sabemos quanto tempo faz, mas já existíamos, e que a imortalidade existe, e que a imortalidade existindo, o que entendíamos como vida passa a ser momento, porque o que chamamos de vida deveríamos chamar de encarnação e não de vida, porque não temos mais de uma vida, nós só temos uma vida. Desde que fomos criados é a mesma vida. Nós somos várias encarnações. Nessa vida única, ora estou encarnado, ora desencarnado, ora encarnado, ora desencarnado, mas na mesma vida. É o que vemos lá no artigo 1º do Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que as encarnações são solidárias. E por que são solidárias? Porque é de uma mesma vida, é nossa.
Então a imortalidade passa a ser melhor percebida. E também descortinar a imortalidade nos mostra que o maior momento que nós temos na nossa vida é o daqui para frente. O daqui para trás sempre será o menor momento da nossa vida, porque somos imortais. Nós tivemos início, mas não teremos fim. E se eu não terei fim, qual é o maior espaço da minha vida? O já vivido ou o que falta para viver? O que falta para viver é o maior espaço da minha vida. Então por que nos lamentamos pelo vivido e não nos alegramos pelo que falta viver? Entendendo a imortalidade, isso acontecerá. Compreendendo a imortalidade, nós olharemos o futuro não com esperança, mas com certeza, que é a maior parte da minha vida, o futuro. Que me faz olhar para o passado como sendo a menor parte da minha vida e dizer assim: o passado é conhecido, mas é imutável. O futuro é desconhecido, mas é mutável, porque eu transformo, eu mudo pelo presente. E o que nos faz então? Que entendendo a imortalidade, nós valorizamos o quê? O presente. Deixamos de querer viver no futuro, deixamos de viver do passado e passamos a viver o presente. Veja que significado diferente é para a imortalidade. Quando se fala em imortalidade, pensamos no porvir. E quando a doutrina espírita nos mostra a imortalidade, ela pede que pensemos no presente. Valorizar o momento, as coisas pequenas que acontecem, porque elas são o nosso crescimento, ele é sedimentado. Os sedimentos das pequenas ações vão arquitetando a nossa vida, o nosso futuro. Então, quando falamos dos princípios básicos da doutrina espírita, não são para fins teóricos, é para percebê-los de forma existencial. Eu sou imortal. Bom, então eu não morro. Se eu não morro, tudo o que eu faço perdura em consequências. Então a ética relacional não é mais dentro do círculo social, é dentro do círculo espiritual. Porque todos faremos. Eu agrado ao Vicente agora ou desagrado, a consequência continuará, porque nós continuaremos. Por isso, no pensamento espírita, lá no capítulo 1 do livro A Gênese, Kardec dizer que a imortalidade da alma é o poder moralizador do espiritismo. Ele não é poder moralista, é moralizante, porque nos faz enxergar mais à frente, nos faz perceber que nós não somos isso, nós estamos nisso, mas nós somos o que nós fizermos. E aí aprendemos que para entender o todo, precisamos compreender e viver a parte, o momento. Como naquela letra, meu pai que falava dessa letra, que era dos anos 70, eu não vou me lembrar disso, de um conjunto filosófico chamado Originais do Samba. E eles tinham uma música que era justamente isso, né? O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, cheirando pérola fina. Não queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente espinhos. Não queria ser caminho, porém um atalho, muito menos ser a chuva, apenas um orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém um momento, muito menos ser concerto, apenas a canção. Nada disso será atingido sem a parte. Então, se eu sou a parte, eu me verei no todo. Essa é a ideia da imortalidade, que nos faz viver esse presente com alegria, com felicidade, melhor dizendo, apesar das tristezas. Passamos a viver felizes e entendemos o que é felicidade. Questão 614 do Livro dos Espíritos. Lá no início do livro 3º do Livro dos Espíritos, das leis morais, da lei divina e natural. E lá temos a pergunta: o que se entende por lei natural?
E eles respondem: é a única e verdadeira lei criada por Deus para a felicidade do homem. Ela lhe diz o que deve ou não fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Veja que coisa interessante. É uma lei feita para a felicidade do homem. E se é uma lei feita por Deus para a felicidade do homem, é porque nós somos felizes, só não percebemos isso, porque fazemos algumas confusões. E a infelicidade, vejamos que na resposta dos Espíritos não está assim: o homem só se entristece quando dela se afasta. Ele diz: o homem só é infeliz. Por que disso? Porque a lei foi feita para felicidade, e o homem é infeliz. O que é infeliz? O que é o prefixo in? Negação. O homem nega a felicidade. Por isso por que ele nega? Porque está se afastando da lei natural, da lei de Deus, que diz o que deve fazer ou não. E o que diz que nós devemos fazer ou não? Questão 621 do Livro dos Espíritos: a consciência. Não valemos-nos da consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, a lei natural, porque a consciência é o resultado da nossa evolução. O que nós já evoluímos está na nossa consciência, nas nossas atitudes, mesmo aquelas que nós dizemos assim, mesmo não, principalmente aquelas que nós dizemos assim: ah, me desculpe, eu não pensei antes de fazer. E aí é que mostra quem nós somos, porque se pensássemos antes de fazer, não é quem nós somos, é quem nós gostaríamos de ser. Vou explicar isso. O goleiro, conhece o goleiro, né? Aquele que joga no gol. O goleiro, ele fica lá no gol, e aí temos um atacante que está se aproximando, e ele aponta um chute e vai chutar, e o goleiro então olha para o atacante e diz assim: ele está a mais ou menos 30 metros de mim. 30 metros, o pé eu estou percebendo que está numa inclinação de 60 graus. Com 60 graus batendo numa bola, que é uma esfera, vai pegar um efeito X, que calculado a força Y, chegará até o gol em torno de 4 segundos. Eu tenho 1,80 m de altura, a trajetória da bola será mais ou menos lateral ao meu lado direito, e eu com 1,80 m de altura, a bola deve atingir uma altura de 30 centímetros, eu tenho que começar a cair 2 segundos antes, para que quando eu caia, a bola chegue e eu a pegue. Se o goleiro fizer isso, ele leva gol toda hora. Ele vai buscar a bola dentro do gol toda hora. Mas o goleiro age como? Por reflexo, por impulso. Ele usa o reflexo. O que é o reflexo? É o resultado dos treinamentos. Reflexo é o resultado daquilo que nós ficamos anos treinando. Ele treina 8 horas, depois ele cai como se fosse nada. A bola vem, ele pula e tira. E não vai para dentro do gol, porque ele não raciocinou antes. Ele já raciocinava bem antes, quando se treinou, quando se condicionou. Então o que é o reflexo? O que é o instinto? É a nossa reação natural, fruto dos nossos treinamentos de vida. E num ser evoluído, os instintos são evoluídos, os reflexos são evoluídos. Por isso é que Jesus pôde dizer: se alguém vos bater na face direita, ofertai a outra. Isso não é racional, isso é reflexivo, é instintivo. Porque a pessoa está tão treinada a não devolver o mal com o mal, que já faz isso sem pensar. Mas eu que não estou treinado, penso: ele falou assim, eu acho melhor eu devolver, porque aí os outros vão ver, vai fazer bem para mim. Então eu pensei para agir, porque eu não agi instintivamente, eu não mostrei que isso. E a consciência é isso, a consciência é esse instinto. É aquilo que na hora eu faço, depois eu penso. E assim os Espíritos disseram, quando vão falar da influência dos Espíritos no nosso pensamento, lá a partir da questão 469 do Livro dos Espíritos, pergunta-se como distinguir o pensamento que é nosso daquele que nos são sugeridos. E o que eles respondem? Em geral, os primeiros pensamentos que lhes chegam são vossos, vos chegam são vossos, ou seja, o reflexo, porque isso é o resultado da nossa evolução. Então, quando falamos do momento da consciência, do entendimento, da lei natural, da felicidade, estamos falando do resultado de toda a nossa existência. E o contributo do Espiritismo para isso é dizer que a felicidade é
natural a nós. A felicidade é a lei natural. A lei natural é a felicidade é a lei natural. Então, Deus é felicidade. E nós somos felizes. Mas no exercício, pensemos. Por que aqui está claro? Porque não está escuro. Por que algo é seco? Porque não está molhado. Por que algo é macio? Porque não está duro. Ou seja, tudo que tem contrário acaba. Porque o contrário aparece. E só aparece o contrário porque o outro acabou. E o que não tem contrário, até por uma questão filológica, não tem como acabar, porque não há o que surja no lugar. Qual é o contrário da palavra felicidade? Infelicidade, nós já vimos, é negação, não é contrário, eu nego a felicidade. Não significa que ela não exista, eu apenas a nego. Tristeza. Como é que fica a alegria? Tristeza é contrário de alegria. Veja, tristeza e alegria se opõem. Eu não fico alegremente triste, tristemente alegre, mas eu sou feliz estando alegre ou estando triste. Eu sou feliz. Qual é o contrário da palavra vida? E como é que fica nascimento? Contrário de vida, morte. Não, contrário de vida não é morte. Contrário de morte é nascimento. Morre, nasce, morre. E vida? Vida não tem nem negação. Não dá para falar em vida. Não tem negação. Então vida não acaba. Nós somos vivos estando nascidos ou estando mortos. Somos vivos. Se vida não tem contrário e nunca acaba, a felicidade não tem contrário e nunca acaba, a felicidade é a essência da vida. E a vida é a essência da felicidade. Isso é que a doutrina espírita nos mostra quando fala da lei natural. Somos seres felizes e imortais, mas negamos a felicidade e aí nos entristecemos. Veja que interessante. É importante pensar o que descortina, o que muda para nós ao entendermos isso. Muda como mudou para Bartimeu. Vamos agora ficar numa vida de alegria, de tristeza, mas felizes. Mas Simão, está dito lá no Evangelho, a felicidade não é deste mundo. E nós somos de que mundo? Desse? Não, nós também não somos desse mundo. Então não estamos nem aí se ela não é desse mundo. Ela é do outro mundo, eu também sou do outro mundo, então ela é minha. A felicidade é minha, eu não sou um ser do mundo, eu estou desse mundo. E aí nós entendemos o que é a alegria do mundo e o que é a felicidade. E aí nós entendemos o porquê do supérfluo e o porquê do necessário que vemos lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade. Porque nós queremos, pensemos, o que mais nos preocupa na nossa vida materialmente falando, na vida encarnada, o que mais nos preocupa? É o necessário ou é o supérfluo? É o que comer ou quanto comer? É o vestir ou o que vestir? Platão, quando lhe perguntaram ou lhe pediram que separasse, que diferenciasse necessidade de desejo, necessário e supérfluo, ele disse: coma por um mês pão e água, durma no chão, o que passar disso é desejo. A necessidade é o que comer, é comer, o que é desejo. A necessidade é dormir, onde é desejo. E o que mais nos tira do foco? Os desejos. Sem nenhuma crítica, mas onde estão os desejos materiais e as necessidades materiais no supermercado? Desejo está na ponta de gôndola, necessidade está no fundo do supermercado. Eu quero comprar arroz, feijão, carne, você acha isso em ponta de gôndola? Está lá no fundão, porque isso é necessário, e o necessário nunca nos falta, nós vamos atrás. Mas o desejo está lá na ponta, chamando-nos: vem. Está aquele chocolate a 1 metro de altura, tamanho dos meninos, altura dos meninos, iogurte iluminado. Por quê?
que? Esse desejo. E aí eu chego no supermercado com a lista de destino, ou seja, eu vou comprar, e saio, e depois chego em casa e me lembro que eu não comprei o que eu fui comprar. Eu comprei as outras coisas que me chamaram a atenção. O que é isso? Isso são os desejos, o supérfluo, que podemos tê-los, sim, a partir do necessário. Porque a doutrina espírita nos contribui também com isso, mostrando que é legítima a posse, que é legítimo possuir as coisas, desde que não seja em prejuízo de outrem. O que significa que tudo que eu tirar para angariar não é lícito, não é legítimo, aliás, pode até ser lícito, mas não é legítimo. E quem disse isso? Jesus. Não vos preocupeis pelo que haveis de comer, com o que haveis de vestir, pelo que haveis de beber, pois meu Pai bem sabe que precisais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas outras coisas serão acrescentadas. O que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Onde está o reino de Deus? Disse Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Buscai primeiro o reino de Deus, a consciência, o equilíbrio íntimo, e a sua justiça, a conduta certa, e essas coisas serão acrescentadas. Porque se assim eu faço, eu adquirirei as coisas, sem prejuízo de outrem. Mas se eu busco primeiro as coisas, eu posso tê-las, muitas vezes, causando prejuízo a outro, porque eu não teria o equilíbrio íntimo, a consciência. Então, quando diz que a lei de Deus está na consciência, é muito mais profundo do que nós muitas vezes observamos. Porque é para justamente mostrar isso, que eu preciso discernir o que é necessário e o que é supérfluo. Não ficaremos submissos, mas desenvolveremos a humildade. Sejamos humildes, mas não submissos. Como Cristo mostrou que é a humildade. Mestre e Senhor. E segue a frase. E ele fala: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, eu sou. Bom Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Por que me chamais bom? Bom só há um, Deus, que está nos céus. Veja Jesus. Chamaram-no de mestre e ele disse: eu sou. Porque ele era humilde. O humilde sabe o quanto sabe, e só se mostra quando é necessário. Mas chamaram-no de bom. Ele era humilde. Peraí, bom é Deus, eu sou abaixo dele. Então por que me chamais bom? Bom só há um, Deus. O humilde, ele não vai além, mas não fica aquém. Isso é a humildade. Imagina se ele usasse da nossa humildade, quando Pedro disse isso a ele: mestre, Senhor nosso, somos nós que devemos fazer essas coisas. Estava lá nos pés dos discípulos. E ele usasse da nossa humildade, dizendo assim: quem é esse Pedro? Mestre, eu estou aqui para aprender com vocês. Se eu bem conheço a personalidade de Pedro, ele diria assim: então volta para o céu e manda um que sabe. Jesus não estava para aprender, ele estava para ensinar. E o humilde sabe a obrigação que tem, e não fica valendo-se da vaidade travestida de humildade, a pseudo-humildade. É como se uma professora de alfabetização dissesse para os analfabetos, criancinhas: eu estou aqui para aprender com vocês a alfabetização. No mínimo o menino falava assim: credo. Nós vencemos. Isso a doutrina espírita nos mostra na lei de igualdade, na lei de sociedade, mostrando-nos como nós devemos viver. Na lei de adoração, lá nas leis morais, mostrando-nos que não nos apartamos do Criador e que a nossa relação com o Criador é uma relação direta, objetiva, e que pela prece nós nos aproximamos de Deus. Porque dizem os Espíritos: orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. Então a adoração, a lei de adoração, ou seja, a oração, a prece, é uma das leis naturais. E a lei natural foi feita para a felicidade do homem. Então orar faz bem. Orar alegra-nos. Orar nos coloca em sintonia com a felicidade. É uma lei natural. A lei de adoração. São as leis naturais.
procriação, que é uma outra lei natural. Porque a porta encarnatória que nós temos é por meio do processo da procriação que temos a entrada dos espíritos nesse momento chamado encarnação, para que possamos crescer. De fundamental importância, como vimos na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Veja, encarnar não é quantas vezes, não é reencarnar, a finalidade da encarnação. E os espíritos respondem: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Então aqui o estar encarnado, no meu caso bastante encarnado, é importante. É porque eu gosto muito da encarnação. Quando eu li essa resposta, que é para a nossa evolução, eu falei: não, vou ficar encarnado, mas encarnado de direitinho, né? Bem encarnado, o que não me falta é carne. Já tentei desencarnar algumas vezes. Eu criei o efeito sanfona: encarna, desencarna, encarna, desencarna, emagrece e engorda. Mas eu estou bem encarnado, né, em função da evolução, espero evoluir. O que significa que para desencarnar, no meu caso, vai ser mais difícil, porque eu tenho muita carne para sair dela, mas vai acontecer, porque é para a nossa evolução estarmos encarnados. E a gente reclama tanto da vida, lamenta-se tanto, viramos uma muquerela, murmúrio, queixa, reclamação e lamentação, tudo junto, uma muquerela. E ainda somos egoístas, e dizendo assim: mas meu Deus, por que o senhor faz isso comigo? Quer dizer, o senhor faz isso com os outros, tem que ser comigo. Não valorizamos a vida. E a doutrina espírita quer dizer: olha, valoriza a sua encarnação. Rapaz, aproveita que esse negócio não é todo dia não, isso demora para voltar. E a gente precisa valorizar isso. Porque vamos voltar quantas vezes forem necessárias, sim, mas na fila, quando tiver vaga. Nós temos mais ou menos 6 bilhões encarnados. E temos, vamos arredondar as contas, 30 bilhões no total. Se somos 30 bilhões de espíritos, 6 estamos encarnados, 24 não estão, significa que a razão é 6 para 1. Para cada um encarnado tem 6 do lado de lá, ou seja, não tem vaga. E a gente quando a vaga, quando não valorizamos a encarnação, e o outro fica lá: por que você não fica de cá e deixa eu estar aí? Porque com essa vidinha que você está reclamando eu vou viver muito bem, porque eu preciso evoluir. E se fizesse um exercício assim simples, rápido, de colocar assim, desencarnação coletiva e encarnação coletiva, ou seja, morre todo mundo e chega todo mundo de uma vez, só para fazer as contas, e considerando que a gente viveria mais ou menos, vamos também, já que eu estou dizendo assim tão bondoso, 100 anos de vida. Porque se eu estou colocando a razão de todo mundo para todo mundo, vamos botar 100 anos para facilitar a conta. Se for 100 anos e cada um viva, vamos 60 anos, tá pouco, 80 anos. Sai todo mundo, chega todo mundo. Sai todo mundo, chega 320 anos nós levaríamos para voltar. Se fosse assim. Eu desencarno agora com todo mundo e fico na fila, esperando as outras 4 partes chegarem. E se cada um ficar aqui 80 anos, eu levo 320 para chegar. Não é assim que funciona, lógico. É pior um pouco. Demora mais em alguns casos. Então nós temos essa preocupação, valorizar a vida, a material, a encarnação, porque aqui eu estou aprendendo mais. Isso é ou não um contributo para viver melhor, para valorizar os acontecimentos, aprender com as dificuldades, aprender com os erros. Então a reprodução, a lei, nos permite essa comporta que abre para que cheguemos. Lógico, com todo o critério ético desse processo. A lei de conservação, nossos ímpetos em conservarmos-nos, porque isso aqui é muito bom. A lei de destruição, que mostra que as coisas se renovam. A lei de sociedade, que mostra que vivemos em coletividade, que dividimos espaços, que precisamos uns dos outros. A lei de igualdade, que nos fala dessa sociedade vivendo não de forma igualitária, mas de forma harmoniosa, porque a igualdade absoluta nós não temos e nem teremos, porque somos seres em estágios diferentes de evolução.
mais harmonia nós teremos. E nessa lei de igualdade, nos abre espaço para a lei de liberdade, a escolha, o arbítrio. E na lei de liberdade, a lei de amor, justiça e caridade. 10 leis simples para que entendamos o valor da nossa vida, entendamos o porquê das nossas relações, e tudo isso descortinado pela orientação dos Espíritos, que nos ensina sobre como nos relacionar, como tratar a riqueza, como tratar a miséria, como nos tratar na riqueza, como nos tratar na miséria, que nos fala da força da oração, que nos fala da importância da reprodução, que nos fala do senso de justiça, sem sermos justiceiros, mas atrelada ao amor, atrelada à caridade. Então, como que isso não é contributo para vivermos melhores? Não sermos os melhores, mas vivermos melhores, porque vivemos agora conectados com a vida, conectados com isso que nós chamamos encarnação, dando valor aos pequenos acontecimentos, porque eles são elementos que vão consolidando as nossas experiências, entendendo que a figura, que as bases espíritas, Deus, Jesus, o Espírito, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade, evolução, livre-arbítrio, tudo isso são ferramentas para o nosso aprendizado e, consequentemente, o nosso crescimento. E aí, então, entendemos a força da expressão que o Espiritismo é uma ciência de características filosóficas e consequências morais, consequências religiosas, se assim quiser, porque vamos entendendo as coisas, compreendendo as coisas, e a partir daí, mudando a maneira de viver, mudando a maneira de nos tratar, de enxergar a vida, mudando a maneira de nos enxergar, vendo-nos como espíritos que somos, espíritos que temos, porque há muitos que ainda se tratam como se fosse um estranho. Eu me chamo de ele. Por quê? Porque eu digo assim: meu espírito hoje não está bem. Quando eu morrer, meu espírito não vai para lugar nenhum. Porque eu não tenho espírito, eu sou espírito. Eu sou o espírito que tem no meu corpo. Meu corpo fica, eu vou. Porque a minha vida sou eu. Então isso muda a maneira de nós nos olharmos, e olhamos-nos nos espelhos e passamos a enxergar um ser, me desculpe as mulheres, milenar, porque as mulheres têm um negócio de esconder a idade, elas escondem só 60, 40, 30 anos para alguém que já tem milhões de anos. Então eu pergunto: quantos anos você tem? A gente já parte do princípio seguinte: quanto tempo você está nessa encarnação? Porque anos de cara são milhões. Então não tem que se preocupar achar que está velha por causa de mais 30, 40, 50, 60. Porque isso é que nos mostra a realidade. Somos espíritos. Está certo, com um corpinho assim já, né? Baleado daqui, baqueado dali. Mas o importante é que eu não sou o corpo. Eu estou nele. E tal qual Samson, aquele espírito retratado lá na primeira parte da segunda parte do livro Céu e Inferno, Comunicação dos Espíritos Felizes, quando o corpo no velório, 8 horas depois, ele é evocado numa salinha do lado lá do velório, e pergunto a ele: que impressão lhe dá vendo o teu corpo ali sendo velado? Sim, o meu corpo, agora me lembro que eu tive um. Veja, fazia 8, a memória é curta dele, fazia 8 horas só que ele tinha desencarnado. Agora eu me lembro que eu tinha um. E olha para o corpo e agradece. E vai com Deus. Agradeço, é a minha morada. Então nós aprendemos, inclusive, a valorizar o corpo, não como essência da vida, mas como morada nossa.
E quem quer morar numa casa ruinzinha? Então nós cuidamos do corpo por ser nossa morada, mas não por sermos nós. E aí então os limites do corpo, os limites da força, os limites do cuidado, que é a linha que separa o cuidado da vaidade. E aí aprendemos a valorizar o corpo. E por decorrência, tudo que fazemos para a longevidade do corpo, e não para a destruição do corpo. Aprendemos o valor da encarnação como elemento de vida. Então isso é o contributo do Espiritismo para nós, para as pessoas, e em função das ações das pessoas, o contributo para a humanidade. Mas o foco é o indivíduo, o foco é a pessoa, porque é pessoal o processo evolutivo. Embora coletivamente somos levados a um processo de evolução, mas sempre por uma decisão pessoal, individual, não individualista, individual. E aí cada um opta pela sua evolução, pelos caminhos que percorrerá, mas todos tivemos os olhos abertos, tal qual Jesus abriu os olhos de Bartimeu. Resta-nos, por decisão nossa, sair da beira do caminho e entrarmos no caminho, passarmos a ter objetivos na vida, não objetivos de curto prazo, mas objetivos existenciais, objetivos para a vida, que não acaba, que sempre continuará, e eu também. Então, objetivos para mim, para você, para ela, objetivos claros, definidos, crescer, tal qual constante no dolmen lá do Sr. Allan Kardec, que muitos dizem frase dele, não é frase dele: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. E essa é a nossa fala, talvez a nossa frase existencial: progredir sempre, tal é a lei. E é uma das leis, lei do progresso. Porque não somos perfeitos, mas me desculpem, muitos assim se colocam, imperfeitos. Não somos imperfeitos, perfectíveis. Não somos perfeitos, mas somos perfectíveis, passíveis de aperfeiçoamento. A imperfeição é quando negamos a nossa perfectibilidade. Immanuel Kant dizia isso: o homem é um ser perfectível, portanto educar é desenvolver a perfectibilidade. Então nós desenvolvemos a nossa perfectibilidade, nós nos aperfeiçoamos, nós nos melhoramos, como já nos melhoramos muito até agora. Mas como somos imortais, o melhorar é parte da evolução. E a doutrina espírita descortinou tudo isso para nós. No momento psicológico da humanidade e no momento psicológico da individualidade. Cada um no seu momento, cada um na sua hora psicológica da transformação, entendeu. E tal qual na conclusão número 5 também disse: isso que eu estou lendo, que eu estou percebendo, entendendo, muda a minha vida, porque muda o meu jeito de olhar, para mim e para a vida, para mim e para as pessoas. Então me faz melhor, me faz sentir-me melhor, para que eu me melhore a partir das minhas escolhas, a partir das minhas ações. Poderíamos ter caminhado para o outro lado, mas foi o lado que caminhou aqui, né? Para essa diferença do Espiritismo na nossa vida. Não que não olhemos para a humanidade, mas precisamos olhar para a individualidade, começando para nós, sem sermos individualistas, mas nos sentindo indivíduos, responsáveis por nós mesmos, porque nós não fomos criados coletivamente, nós somos criados individualmente. Na letra da música Luzes da Luz, feita lá pelo Gladstone, isso foi muito claro. Um frêmito da grande luz
e luzes jorraram em profusão. Houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Veja que interessante. Eternidade é atemporal, por isso ela é eternidade. Ela não tem começo, não tem fim, ela é atemporal. E na ideia do compositor, da letra, houve um tempo na eternidade. Quando houve um tempo na eternidade? Quando as luzes jorraram em profusão. E quem são as luzes? Nós. É como se, em outras palavras, Deus dissesse o seguinte: se vire aí, porque agora eu estou ocupado cuidando do Simão, vou criá-lo. Criou, agora eu estou cuidando do Vicente. Ou seja, quando nós fomos criados, só isso aconteceu no universo, a minha individualidade. Tempo na eternidade, espaço na imensidão, ou seja, ocupei o espaço. Sou algo, sou alguém depois. Tempo me criou, espaço eu ocupei. E aí não é mais imensidão, é o meu espaço, o espaço dele, o espaço dela, o espaço assim vai. Então todos nós somos uma individualidade e ocupamos um espaço. Por isso a vida é de cada um. E por mais que reclamemos das vidas alheias, a melhor vida do mundo é a minha. Porque só eu posso viver. A melhor vida do mundo é a do Vicente, pois só ele pode viver. Eu não posso viver. Ele não pode viver a minha. A minha vida é a minha justa medida. Só eu vivo a vida que tenho. Por isso é a melhor vida do mundo, porque é a vida que eu tenho. E é a única que eu posso viver, a minha vida. Então não vale almejar a vida alheia. Podemos seguir exemplos alheios, mas não viver as vidas alheias. Como o senhor estava numa terra árida, seca, plantando batatas. E ele plantava batatas e ia dizendo: que vida dura minha. Estou eu aqui sozinho, plantando batatas, numa terra seca, árida, ninguém me ajuda. Isso não é vida. Se o sol queimar a semente, não germinará. Se não germinar, não colherei. Se não colher, não vou vender. Se não vender, não vou comer. Isso não é vida. Que vida dura a minha. E ele observa uma estrada, está passando um ônibus. Ele fala: a vida boa daquele motorista de ônibus. Está lá sentado, protegido do sol, ar-condicionado, conhece muitas cidades, conhece muitas pessoas. Isso é que é vida. Eu queria ser o motorista de ônibus. E o motorista de ônibus ia pensando: que vida dura a minha. Todo mundo entra, não me cumprimenta, todo mundo sai, não me agradece. Se cai num buraco, a responsabilidade é minha. Se for um pneu desse, eu troco sozinho, chovendo ou não. Mudo minha escala constantemente. Há uma semana não volto para casa para ver minha família. Isso não é vida. Que vida dura a minha. Ele é ultrapassado por um carro conversível e fala: a vida boa desse empresário, vai para onde quer no seu carro, quando quer, com quem quer. Isso é que é vida. Eu queria ser esse empresário. E o homem lá no carro conversível pensando: que vida dura a minha. Sou vendedor ambulante, peguei esse carro emprestado, porque o meu estragou na outra cidade. Se esse aqui quebrar, não sei como consertarei. Se não chegar a tempo do comércio aberto, terei que dormir lá. E dormindo lá, não voltarei amanhã para casa. Minha filha é aniversário amanhã. Isso não é vida. Que vida dura a minha. Carro conversível, ele olha para cima e vê um avião. Vida boa daquele piloto de avião. Está nas alturas, chega rápido no seu destino, conhece muitos países. Isso é que é vida. Eu queria ser esse piloto de avião. E o piloto do avião ia pensando: que vida dura a minha. Estou eu aqui nas alturas, esse negócio cai, machuca muita gente, envelheço-me mais cedo, dada a pressão, trocam minha escala, mudam constantemente de rota. Isso não é vida. Que vida dura a minha. E o piloto de avião lá em cima olha pela janelinha, uma terra árida lá embaixo, e vê um plantador de batatas. E fala: vida boa daquele plantador de batatas. Vida boa é questão de perspectiva, é questão de objetivo. Tal qual o apóstolo Paulo dizia: vivo e prossigo para o alvo. O que nós queremos da vida? Viver melhor. E aí vem a segunda pergunta: o que nós estamos fazendo nos faz viver melhor? Sim, continua. Não, muda. Porque quando as coisas não dão certo, é porque precisa mudar o jeito de fazer. Atitudes iguais, resultados iguais. Como aqueles dois senhores que foram para o Amazonas
pescar. E alugaram um aviãozinho, um teco-teco, e foram pescar. E cada um pegou um peixe de 60 quilos. E foram chegando para o avião e o piloto disse: não dá para entrar. Estou vendo aqui 60 quilos cada um, a carga máxima é 120, é 60, não pode, ele tem 120, não pode entrar. Um fica para trás. Aí o pescador diz: não, o meu não vai ficar. O outro pescador: o meu também não fica, eu não levo só metade, eu também não levo só metade. Então temos que entrar. O piloto: não leva. Aí um dos pescadores disse o seguinte: mas no ano passado nós viemos aqui pescar num avião igual a esse. Outro piloto: mas um avião igualzinho a esse. Semelhante, muito igual. E nós, no ano passado, cada um de nós pegamos um peixe de 60 quilos e levamos. E aí o piloto disse: levaram 2 peixes de 60 quilos no avião igual a esse? Levamos. Bom, se vocês levaram no ano passado, vamos levar esse ano. Entraram os dois pescadores, puseram os 2 peixes, e o avião, tão logo decola, cai. Caiu, e um dos pescadores levanta lá, batendo a poeira, dizendo: é culpado, você não adivinha que nós caímos no mesmo lugar do ano passado? Atitudes iguais levam a resultados iguais. Se a minha vida eu acho que não está boa, muda de atitude. Como na propaganda de uma montadora: está na hora de rever os conceitos. Então vamos rever os nossos conceitos para mudar o rumo das nossas vidas. É isso que a doutrina espírita nos proporciona: mudar o rumo da nossa vida. E assim paramos, né? Depois de 1h30 de aluguel de ouvidos. Anta é assim bem mineira. É, depende, não é, depende. Porque essa foi a resposta dada pelo Sr. Allan Kardec. Eu não continuei a ler essa conclusão número 5, mas lá diz o seguinte: o Espiritismo ele é forte porque ele repousa nas bases da religião: Deus, imortalidade e penas e gozos futuros. Ou seja, e também diz Kardec que o Espiritismo não é religião na acepção do termo, pois entende-se por religião uma sequência institucional movida a rituais, hierarquias, paramentos. E se uma palavra só serve para uma coisa, não dá para usar essa palavra para outras definições. E diz que o Espiritismo, sem ser em si uma religião, conduz às ideias religiosas. Ou seja, no sentido epistemológico, é religião. No sentido de religação, retomada de consciência. No sentido semântico, não é, porque não é uma instituição. Por isso ter dito lá: depende, é, não é. O que acontece é que no Brasil toma-se uma forma de religião. A própria estrutura, digamos, jurídica, assim nos dá essa condição. Porque não tem uma palavra para cada coisa, então acabou ficando como religião. Isso lá no início do século XX, para escapar das perseguições de seitas. Há um livro muito interessante chamado Espiritismo à Brasileira. É uma tese de doutorado muito bem escrita que mostra esses detalhes. E para fugir da perseguição que existia às seitas, tinha que se colocar não como seita, mas como religião. E aí há todo um libelo para que fique religião e assim aceite. Depois do período da década de 30 para 40, em especial no Estado Novo, da mesma forma, precisou-se de mais um elemento para dizer: é religião, por uma questão de ordem sociojurídica. E aí culmina como um libelo do Dr. Carlos Embaçaí, que há um livro muito interessante que transformou-se esse libelo em livro: Religião. E assim seguiu também pelo aspecto antropológico. Antropológico porque a cultura religiosa. Então eu tenho que seguir uma religião. E aí coloca-se como religião. Então aceita-se no recenseamento religião espírita, mas o contexto é de sentimento religioso, é de ideia religiosa e não de instituição religiosa. Isso está muito claro lá no livro Obras Póstumas e está também claro nessa conclusão número 5
do Livro dos Espíritos, que mostra esse aspecto da religiosidade da doutrina espírita. Simão, o que o movimento veio fazer para renovar a sociedade? O movimento eu não sei. As pessoas a gente pode fazer algumas coisas. Por quê? Quando falamos movimento, nós institucionalizamos as ações pessoais. É até interessante usar esse termo movimento, não de uma forma cartesiana, doutrina espírita, movimento espírita, como se fossem duas coisas distintas, mas acabam sendo na prática. Viana de Carvalho, lá no livro Sementeira da Fraternidade, ele diz assim, o movimento espírita, no livro Estudos Espíritas, ele diz assim, o movimento espírita cresce e se propaga, mas a doutrina espírita permanece ignorada, quando não adulterada na maioria dos seus postulados. Então, quando falamos em movimento, falamos em posição de pessoas que se institucionalizam e determinam uma linha. Mas a doutrina espírita é para a individualidade. Então, qual é a contribuição do Espiritismo para o progresso? Essa é uma pergunta feita no Livro dos Espíritos, lá na Lei de Sociedade. Destruição do materialismo. Destruindo o materialismo, diz os Espíritos, o Espiritismo abre espaço para um novo conceito de vida. Então, qual a contribuição do movimento espírita? Qual a contribuição das pessoas? Qual a contribuição dos espíritas? Nas suas atitudes para consigo, nas suas atitudes para com a sua família, nas suas atitudes para com a sua profissão, nas suas atitudes para com o convívio social, hajam segundo o pensamento espírita. Porque não se muda a sociedade, mudam-se as pessoas. E como eu mudo as pessoas, influenciando-as, e como eu as influencio? Pelas minhas condutas. Então, se eu vivo espiritamente numa relação íntima para comigo, se eu vivo espiritamente na relação familiar, se eu vivo espiritamente na relação profissional, se eu vivo espiritamente na relação social, eu estou transformando aquele núcleo que convive comigo a partir da minha própria transformação. Então, quando falo em movimento espírita, o que nos vem à mente é uma instituição chamada Centro Federativa, que é nobre, que é bela, mas não é ela a instituição que vai mudar a sociedade. São as pessoas que compõem o movimento, mudando-se para mudar a sociedade. Então é um processo natural, paulatino. Então não vamos transferir para o movimento espírita aquilo que é responsabilidade individual do espírita e não do movimento. Não é o centro espírita que vai mudar a sociedade, são os espíritas que compõem o centro espírita que mudarão a sociedade, mudando-se a si mesmos. Então, na hora de relacionar profissionalmente, seja ético, seja respeitoso, não seja submisso, mas seja respeitoso. Quando lidar com a sua família, seja amoroso. Quando lidar para consigo, não seja somente parcimonioso. Ou seja, viva a individualidade espírita, que nós teremos a coletividade sensibilizando-se com as atitudes. Seria a melhor forma do que criar uma responsabilidade para o movimento cuja condição ele não tem para desenvolver. Mas os que compõem, as pessoas que compõem o movimento, podem fazer individualmente e coletivamente. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, o pessoal que está com a prancheta aí, é só fazer um sinal, eles levam a prancheta, você pode escrever a sua pergunta. Outra pergunta aqui, Simão. É possível ser feliz sofrendo? Oh, beleza. Pensemos. Ninguém tem que gostar de sofrer, mas se está sofrendo, sofra com gosto. O que é isso? Gostar de sofrer é uma coisa, sofrer com gosto é outra coisa completamente diferente. Gostar de sofrer não tem porquê. Agora, sofrer com gosto é valorizar o processo, valorizar o sofrimento, dar atenção aos porquês que eu estou passando por essa situação, para que eu encontre as formas de sair da situação. Há uma parábola, uma lenda, uma parábola,
que diz que Bram chamou os deuses da Índia para conversar. Não tem nada a ver com o efeito da novela das 20h32, né? Não sei o que passa nessa novela, Hare Baba, mas diz que Bram chamou os deuses e chamou Ganges para uma conversa e disse para o Ganges: por que as suas águas, quando crescem, derrubam os meus carvalhos que eu plantei e não arrancam os arbustos que nasceram por si? E Ganges responde para Bram: é porque quando minhas águas crescem, elas se fortalecem, e os seus carvalhos querem opor resistência às minhas águas, e eu os derrubo. Mas os arbustos, quando minhas águas passam, eles se dobram e se deitam, e depois que já passei, eles se levantam. E aí nós vamos entender a frase de Jesus: não resistais, a de Paulo apóstolo, não resistais ao mal. Nós não temos que lutar contra o sofrimento, nós precisamos compreender a sua origem, porque aí ele cessa. Quando nós compreendemos a origem do sofrimento, ele cessa. Mesmo que eu não saiba o fato, mas sei a episteme, ou seja, o conhecimento do sofrimento. Causa ele tem, se não me lembro na encarnação atual, em outra, mas causa ele tem. E assim sabendo, cessa o sofrimento. E como eu me liberto do sofrimento? Dona Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude, dá uma série de sugestões. Esquecer o passado. Quantas pessoas ficam assim: no meu tempo as coisas eram boas. Se a pessoa está encarnada agora, o tempo dela só é agora. O lá de trás não é mais tempo. Então dizia Dona Joana: esqueça o passado. Na linguagem de Jesus, vá e não peques mais. Diz ela como segunda sugestão: tenha fé no futuro, vivendo o presente. Diz ela numa terceira sugestão: amparo incessante da prece. Diz ela numa quarta sugestão: ame independentemente de sentir-se amado. Diz ela numa quinta sugestão: tenha Jesus no coração. Diz ela numa sexta sugestão: trabalhe incessantemente no bem. E aí libertaremos-nos do sofrimento. Cessaremos com o entendimento do porquê. Libertaremos com as atitudes proativas. Então isso é sofrer com gosto, que é diferente de gostar de sofrer. Mais uma perguntinha: qual a relação entre a ética e a felicidade segundo o Espiritismo? Bom, segundo o Espiritismo não tem explicação assim específica, essa é a ética, essa é a felicidade. Trabalha com a ideia da moral, está lá no capítulo 3º, como regra do bem proceder, de uma forma genérica. E o regra do bem proceder traz um estado de tranquilidade consciencial. Trazendo um estado de tranquilidade consciencial, sentimos-nos felizes. Então a felicidade está atrelada à regra do bem proceder, está atrelada à consciência tranquila. Numa letra de uma música, eu não fico escutando música toda hora. Tá? É porque ele viaja muito, então põe lá o CDzinho no carro e vai escutando. Não dá a impressão que eu fico só assistindo novela e aguenta aquele erro. Mas pensemos, diz uma letra da música do coral lá de Araxá, do Centro da Casa do Caminho, o coral Terezinha Flores: felicidade é mudança interior, consciência tranquila, saúde, paz e amor. Então, consciência tranquila é felicidade. E a consciência tranquila está dentro da ética, do bom procedimento. Então a relação não é de uma com outra, uma e outra se interpõe, se justapõe. Não há como ser feliz procedendo de forma antiética. Não dá para não ser feliz procedendo de forma ética. É um processo de justaposição. Mais uma pergunta: como você vê o futuro para o Espiritismo e suas consequências? Eu, coitado de mim, não vejo nada. A gente mal está vendo o presente do Espiritismo, né? Porque a gente tem tanto Espiritismo à moda que acaba esquecendo o Espiritismo, né? Agora, o futuro é o que nós fizermos hoje, como dizia Leon Denis, né? O Espiritismo será no futuro aquilo que dele os homens fizerem. Então, vai depender das nossas atitudes, do nosso entendimento,
da forma de vivenciá-lo, vai depender do interesse de melhoramento e não do interesse pessoal. Vai depender se nós queremos ser maiores ou menores no Espiritismo. É preciso que sempre nos lembremos da frase de João, o Batista, quando ele se encontra com Jesus e Jesus sai, e João, o Batista, diz para os seus 2 discípulos: é necessário que eu me diminua e ele cresça. Ou seja, é necessário que nós fiquemos menores do que a causa que nós dizemos professar. Porque muitas vezes queremos colocar o Espiritismo em nós, em vez de nós entrarmos no Espiritismo, para que depois ele entre em nós, para que depois ele saia por nós. Então o futuro vai depender das ações do presente, da compreensão, da atitude individual, da atitude das instituições ditas espíritas, das instituições espíritas. Vai depender disso, vai depender da ação pessoal. Por isso é que eu não sou de usar o processo cartesiano, movimento espírita e doutrina espírita. Para mim, um e outro se interpõem, porque a doutrina só é conhecida pelo movimento. Então o movimento transforma-se na doutrina. E aí ele adultera ou não a doutrina. Então não dá para você separar um e outro. Você trabalha de uma forma justaposta. Então vai depender do que nós fizermos, do quanto nós entendemos, do quanto nós quisermos. Qual o papel do espírita em relação à divulgação do espiritismo? Vários. O papel da divulgação existencial, que é o que nós já repassamos aqui em todas as perguntas, a minha atitude. Isso é um fator de grande propagação, que é a forma que nós vivemos e vivenciamos os fatos, a forma que nós agimos e reagimos ante os fatos, é uma forma de divulgação, preconizada inclusive pelo Sr. Allan Kardec, que seria justamente a melhor maneira de se calar o detrator com a conduta inembável. Bom, isso é um ponto. O outro aspecto é envolvendo-se com essa causa, ou seja, participando dos eventos, divulgando os eventos. Mas é preciso, Kardec diz isso no livro Obras Póstumas, 2 ações são necessárias para o amplo entendimento do Espiritismo: a definição clara e o entendimento das suas bases e a busca dos meios de as popularizar. Ou seja, não tem como eu popularizar o Espiritismo se eu não conhecer o Espiritismo, porque senão eu levarei coisas que são muitas vezes contrárias à própria ideia espírita. Então é preciso conhecê-lo e aí divulgar através dos eventos, como aqui é feito hoje, através das obras materiais de promoção social, através das obras literárias bem ajustadas, através do contato interpessoal, mostrando quanto nos sentimos bem sendo espíritas. Porque é interessante, a pessoa, nós dizemos, aliás, não, assim é, o Espiritismo é o Consolador prometido, e os espíritas vivem desesperados, não consolados. Por quê? Porque não querem mostrar isso. Está certo, a minha vida está uma beleza, a minha encarnação não está uma beleza, mas eu estou nela, e eu sei o rumo que eu posso dar a ela. Posso até não conseguir, então por que eu vou dizer, quando me perguntam, como é que você está? Ah, como Deus quer. Quer dizer, estou bem, né? Porque se é como Deus quer, estou ótimo. Mas assim, aquela situação difícil. Ah, você é espírita? Estou tentando ser. Capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e a parte mais interessante, e pelos esforços que empreende no sentido de tentar domar suas más inclinações. Então, quando eu digo estou tentando ser, eu estou dizendo, estou pensando, quem sabe um dia começar a me esforçar. Então, eu estou negando o próprio pensamento. Sou espírita? Sou o quê? Bom espírita? Ah, bom, aí já é diferente. Por que me chamais bom? Bom há muitos, menos eu. Tudo bem, mas dizer, estou tentando ser, não, eu estou sendo, eu estou em busca do melhoramento. Posições assertivas, não é posições de debates, assertividade. Mas eu tenho que provar para ninguém, não, para alguém não tem que provar para ninguém. A mim me basta o que eu sei para a minha vida, tá bom.
Então é uma postura altiva, uma postura assertiva, uma postura de equilíbrio, objetividade sem agressividade, sinceridade sem ofensa, amizade sem intimidade, humildade sem submissão. Isso é postura assertiva, isso é postura altiva, isso acaba divulgando aquilo que nós professamos com alegria e não com peso, dizendo espírita e curvando-se pelo peso, quando na verdade estaríamos nos elevando pela oportunidade. Então isso é uma forma boa de divulgação, viver com vontade de viver. Não adianta crer na ideia espírita e viver como se ela não existisse. Então isso é divulgação, além de todos os outros meios, que são meios, digamos, organizados de divulgação, palestras, eventos, filmes, livros, mensagens, e por aí vai. A pessoa diz: não, sou espírita há muitos anos, trabalho numa creche e num lar de idosos, mas mesmo assim sinto muitas influências negativas. O que eu faço? Não ceda às influências negativas. Ah, Simão, questão 459. Os espíritos influenciam o nosso pensamento bem mais do que imaginários. De ordinários são eles que nos fazem agir. Mas olhemos também a questão 467, 463. Como se faz para neutralizar a ação dos maus espíritos? Pela ação no bem. Vós os repelis, mas vós sempre os atraís pela vossa vontade ou os chamais pelo vosso sentimento. Ou seja, na verdade eles influenciam aquele que quer ser influenciado. Agora, uma pessoa dessa trabalha no bem, e olha que trabalha nas duas pontas, né? Criança e idoso. Só falta agora trabalhar no meio, né? O adulto, o jovem e o adulto. Uma pessoa dessas, ela está em paz com a consciência. Se trabalha com a vontade de trabalhar. Agora, influência, nós somos influenciados por nós mesmos. A nossa índole, a nossa personalidade constantemente nos influencia. Nós não somos só isso, nós somos o resultado de vários momentos, várias existências. E há momentos que, na verdade, é a minha personalidade mesmo que está vindo. Não que eu fique assistindo novela, mas ontem, por exemplo, para quem não assistiu o capítulo de ontem, de Caminho das Índias, Shankar estava conversando, para não falar que eu assisto a novela, Lima Duarte estava conversando com a figura lá, né, de Ganesha. E ele dizia para Ganesha: eu tentei, eu não quero ser explosivo, eu não quero, mas eu não consegui. Quer dizer, ele fez de tudo, ele falou: quero me afastar da materialidade, mas não consegui. Ele ficou nervosinho lá com a ex-namorada dele, ficou meio assim exaltado, depois foi lá para Ganesha, né? Não, porque eu não podia ser assim, não podia ser assim. Nós todos lutamos contra as nossas personalidades, nossa personalidade. Nós vamos lutar a favor da nossa evolução, do nosso melhoramento. Paulo, apóstolo, ele também dizia isso. O que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso sim eu faço. Essa é a nossa luta contra as nossas próprias histórias da evolução, e não com os espíritos de primeira linha, na primeira linha. A infantaria é de nós para conosco. Depois entra a segunda linha, que são os espíritos. Mas nós precisamos perceber isso. Começar a não ficar contra, mas a favor do melhor, do crescimento. E aí entender que se também somos influenciados, temos a força para resistir. E olha, essa pessoa que já trabalha no bem, está no caminho bem mais andado do que muitos de nós, que não trabalhamos ainda. Se sente influenciado, que são os outros, que ainda não estamos nessa linha de trabalho. Ah, mas eu sou tentado diretamente, constantemente. Capítulo 1, primeiro, da única carta do apóstolo Tiago, versículo 1 também. Bem-aventurado o que passa pela provação, pois vencendo-a, rumo para Deus. É o processo, são as provas.
E nós estamos nos meios que nos levam a sermos provados. Então valorizemos. Se somos ali influenciados, continuamos a agir naquilo que achamos que é o melhor. E assim a influência vai diminuindo. Nós não podemos esperar, porque temos ainda muitas situações de atração, mas podemos continuar na perseverança do trabalho do bem. Que não seja só na creche ou no lar de idosos, o trabalho do bem com a minha própria família, o trabalho do bem com meus companheiros de lide espírita, de sociedade, ou seja, bom sentimento, bons pensamentos, boas atitudes. E que quando formos praticar as atitudes, lembremos de uma frase de Leon Denis, que está lá no livro Problema do Ser do Destino da Dor. Quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Então nós vamos atrelar a atitude com o sentimento. Sentimento bom, atitude boa. Porque atitude boa, sentimento ruim, o bem é falso, ele é aparente. Eu sou o presidente do centro, então tem que ir na campanha do quê? Porque todo mundo vai, se eu não for. Atitude boa, pensamento mau. Então quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Então que coloquemos os nossos sentimentos aflorados no trabalho. E aí as influências vão sendo menos percebidas, até não mais existir. Mais uma pergunta. Na sua visão, por que os protestantes demonstram radicalismo às propostas espíritas? Minha visão fica muito reducionista, né? Quem sou eu para ter visão de um assunto maior? Mas temos que pensar o seguinte: não é o radicalismo contra, é o que aprendeu. Eu aprendi, eu repasso. E não podemos trabalhar com essa ideia de radicalismo contra o espiritismo. É algo que aprenderam. É toda uma base epistemológica de uma doutrina ali chamada protestante. E aprenderam assim. E estão agindo de conformidade com o que aprenderam. Vamos nos valer daquela frase de Estevão a Paulo, lá no livro Paulo e Estevão, para denotar a nossa atitude. Veja como Estevão refere-se a Paulo, quando estava apedrejado, ali moribundo. Paulo lhe chega junto com Abigail, e ele, reconhecendo ali o que havia acontecido, a ligação dos dois, ele olha para Paulo, para Saulo, e diz o quê? Saulo, eu não te condeno. Tu defendes a Moisés, a quem tu conheces. Quando tu conheceres a Jesus, tu também o defenderás. Essa é a postura. É o que nós falamos no início, momento psicológico. Então se detratam, porque acreditam no que falam, que Deus abençoe. Porque estão fazendo de conformidade com o que aprenderam. E cabe-nos uma reação tal qual essa reação de Estevão. Uma reação de entendimento, de alteridade, de percepção do entendimento alheio, e não de contraposição, porque senão nos colocamos radicais contra o radicalismo. E aí somos duas forças que se antagonizam. Então não temos que preocupar com isso. E entender que não há por que nos preocuparmos com a atitude. E que com o tempo as coisas ajustar-se-ão. Novos entendimentos surgirão. E aí as atitudes também mudarão. Mas uma pessoa com seus 40 anos, que já nasceu estudando isso, ou seja, isso é errado, é coisa do outro mundo, que pensamento ela vai ter? Esse. Então ela está de conformidade com o que pensa. E a gente precisa compreender isso. Dizia Emmanuel, quem não está disposto a compreender, a tolerar, não é digno de servir. Então vamos compreender isso. E esse radicalismo tira a noite de sono do radical, mas não dos outros. Então por que nos preocuparmos com isso? Continuemos com a nossa marcha. Isso não inibe a ação do espírita, mas a gente evita o confronto, evita o debate,
o fermento dos fariseus. Há discussões estéreis, porque eu continuarei sendo o que sou e ele também. Agora, se vamos para uma conversa, ótimo, um diálogo, mas não um debate. E quando há diálogo? Quando há ponto de convergência. Se são pontos de divergência, são debates. E debates não são frutíferos. Bons frutos são frutíferos, mas não de bons frutos. Compreender sem problema nenhum. Mais uma pergunta, acho que é a última. Você acha que os espíritas interpretam o espiritismo de modo equivocado? Quando, ao invés de entenderem de forma moralizadora, ou entendem de forma moralista? Mais uma vez, eu não entendo nada, gente. Eu não acho nada. Porque a minha opinião tem o valor da minha opinião, ou seja, vale para mim. Então não dá para eu dizer que eu acho, se entende ou não entende. O que nós podemos dizer é o que Kardec disse. A única coisa capaz de travar a marcha do Espiritismo seria a falta de unidade nos adeptos. O que é isso? É quando nós não compreendemos a estrutura e queremos propagá-la. Então eu posso falar com relação a mim. Se eu não conheço o assunto na sua completude, eu não tenho como levá-lo à frente, senão na forma de pergunta, senão na forma de pedido de orientação. Porque a gente não pode se arvorar em conhecedor absoluto, mas também não podemos nos omitir dentro daquilo que nós sabemos. Agora, o que acontece é que muitas vezes nós damos um passo maior do que deveríamos, em termos de propagar uma ideia que não está consolidada em nós, no nosso entendimento. E essa foi a preocupação de Kardec. Lá no livro Obras Póstumas, lá não tem capítulo, no número de capítulo, o Projeto Espírita de 1868, na edição da FEB, lá na 11ª edição, é a página 258. Ele diz assim: o Espiritismo não é solidário com quem apraza dizer-se espírita. O Espiritismo só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam seus ensinos. Então ele já se precaveu disso, que muitos diríamos espíritas sem conhecer o Espiritismo, mas com a prática do Espiritismo seríamos espíritas. O Espiritismo é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas. Ele só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam seus ensinos. Então, em vez de propalar, e propagar é uma coisa, propalar os ensinos, vamos entendê-los e vivenciá-los, e aí propagaremos o pensamento espírita. Então é nesse sentido. Agora, dizer está errado isso, está errado aquilo, é me colocar numa posição cômoda de dizer o que se deve fazer e que nem sempre eu mesmo faço. Jesus disse isso. Quando ele ouvia os doutores da lei pregando, ele disse ao povo: ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais de conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e muitas vezes fazem outra. Então, seria uma posição de apontamento. Para que isso? E o que eu posso dizer é que busquemos entender a doutrina espírita, busquemos estudá-la, não de uma forma autodidata, mas de uma forma de vida social, trocando ideias com as pessoas, buscando o sentido nas respostas, buscando a coerência entre o dito e a possibilidade de ação. E aí nós propagaremos, sem propalar. Então o problema que a gente pode dizer que acontece é esse: é no afã de fazer bem feito, nós vamos além do que aquilo que poderíamos, em termos de solidez de conhecimento, solidez de base. Então a gente pode vivenciar, e à medida que vai vivenciando, e passando, e instruindo, mas também buscando instruções. Mais uma vez, valendo-me dos filósofos Renato Teixeira e Almir Sater, a nossa vida, há momentos que nós somos os mestres, há momentos que nós somos os aprendizes. Na nossa vida nós não somos sempre aprendizes, nós somos também orientadores, mas também somos aprendizes. Quando ele diz lá, como um velho boiadeiro que levando a boiada eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Há momentos que eu sou a estrada pela qual os outros caminham, há momentos que eu caminho na estrada, que são os outros que me ensinam.
Então, ora eu sou estrada, ora eu vou por uma estrada, ora eu ensino, ora eu aprendo. E aí é saber a hora de ensinar e a hora de aprender. É saber que agora eu não consigo ensinar, porque eu não sei, mas agora eu posso saber, porque eu vou perguntar. Então é saber justamente isso, que hora eu sou estrada e que hora eu vou pela estrada. Ouçam essa música com mais atenção e vocês verão o tratado existencial. Se Jean Paul Sartre tivesse lido essa letra, ele não teria escrito muita coisa que ele escreveu, porque teria mudado o seu pensamento. É um espetáculo essa letra, escrita em pouquinho tempo, foi escrita ali no Passagem do Café, pelos dois, e é um tratado existencial. Até os trocadilhos, quando ele coloca ali, um velho boiadeiro que levando a boiada, eu vou tocando os dias, dia não se toca, dia se leva, boiada não se leva, boiada se toca. E, no entanto, ele diz que é levar a boiada e tocar os dias, porque compreendendo a dinâmica da vida, vive muito mais simplesmente do que se fosse para levar a boiada. Então, torna-se mais complexo levar a boiada do que viver. Por isso, tocar a vida e levar a boiada. Porque, na verdade, seria tocar a boiada e levar a vida. Mas leva a boiada e toca a vida, porque viver é mais fácil quando compreendeu a dinâmica da vida. É um espetáculo. E o cerne dessa música é o refrão, que é o discernimento. Se discernirmos as coisas, viveremos melhores. Compreender o gosto das massas e das maçãs, e das manhas e das manhãs. Ou seja, o que é massa e maçã, mãe e manhã? São homônimos, que nós temos que aprender a discernir. Então não é assim, um jogo de palavras. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. O que é isso? Discernir as coisas para fazer as escolhas corretas. Quem não sabe discernir, não sabe fazer escolha. Então ali o refrão é escolha. Saber viver é saber escolher qual atitude nós devemos tomar. Distinguir o sabor das massas e das maçãs e conhecer as manhas e as manhãs. É um trocadilho, mas de alto valor reflexivo. Por isso é o cerne da música, o discernimento, as escolhas. E que daqui para frente façamos as nossas melhores escolhas a partir dos nossos melhores entendimentos. E se não os temos, busquemos-los no contato com as pessoas, na leitura, no estudo. Pois dizia Dona Joana de Ângeles, estudar o Espiritismo na sua limpidez cristalina é dever que não nos postergar, seja qual for a justificativa na qual nos apoiamos. Limpidez cristalina, no âmago, no profundo. E falava com o Vicente quando cheguei ali, Divinópolis para mim é um celeiro de bons conhecimentos, é um celeiro de boas pessoas. Aqui puseram morões todos juntos, porque aqui tem muita gente, mas muita gente boa. E não falta gente para nos ensinar aqui, para nos orientar. Basta que a gente procure, porque são pessoas que com elas eu já aprendi muito nas minhas vindas e idas por aqui. E tenho certeza que muito vão poder produzir ainda. Há um ditado em Minas que diz que 2 mourões juntos não fazem cerca. Mas quando temos vários mourões, é só eles entenderem que há momentos que eu sou um mourão, o que significa que os outros viraram pau de cerca. Há momentos que o outro é mourão, o que significa que eu virei pau de cerca naquele momento. E aqui temos mourões e muitos, e que se juntarem, formando mourão e pau de cerca, teremos aqui uma corrente de divulgação e vivência espírita que em muitos lugares clamam por isso e não conseguem nem um mourão. E aqui temos vários mourões. Divinópolis tem essa vontade, é só colocar para funcionar, é só cada um segurar o esticamento da cerca que a coisa flui, que a coisa anda. E felizes, ou na linguagem evangélica, bem-aventurados os que podem ter acesso a essas orientações desse movimento aqui de Divinópolis. Vocês estão assim de parabéns com relação a isso. Vicente me disse, a gente cai, mas a gente levanta. O importante é isso, né? Cai, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não que eu fique escutando música demais, mas levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque isso é a tônica, né?
gostar de viver, gostar de fazer, gostar de crescer, e ninguém se sente bem quando cresce e outros não. Então nós crescemos individualmente, juntos. É o que eu desejo para vocês. Uma alegria plena, trabalho constante e que Deus nos abençoe. E mais uma vez, Deus nos abençoe por essa paciência de ficar aí ouvindo o já sabido e conhecido por vocês.